No nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre a economia brasileira, sobre a nossa economia. A gente está passando por um ano extremamente desafiador, o ano de 2023, troca de comando, um ano em que ainda existem algumas travas para segurar algumas questões aqui do governo, só que alguns órgãos internacionais, algumas instituições bem conhecidas, elas estão começando a projetar o ano de 2024 para o nosso país, estão trazendo aqui alguns possíveis números, tendo como base a política monetária, a política econômica do nosso país, o governo, como é que o governo está tocando aqui o nosso país. E eu vou te dizer uma coisa, segundo essas estimativas, a gente vai passar por um momento extremamente complicado em 2024. O próprio Lula já falou que 2024 vai ser um ano desafiador. O Haddad também disse que o ano de 2024 vai ser desafiador. Então, você que é um brasileiro, você precisa acompanhar essas informações. Você precisa entender qual é o mar que a gente vai navegar. Afinal de contas, a gente está todo mundo no mesmo barco, não é verdade? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo para que a gente possa criar aqui o nosso plano de ação para navegar nessas águas e muito provavelmente serão águas turbulentas. Bom, fica comigo até o final do conteúdo para você ter acesso a todas essas informações, mas antes de entrar a fundo aqui no conteúdo, eu preciso te dizer que esse conteúdo é patrocinado pela Insider. Esse canal só está aí de pé porque a gente tem parceiros como a Insider que apoia o nosso canal. E a Insider é uma empresa de moda, trabalha com produtos tecnológicos, por exemplo, essa camisa que eu estou utilizando aqui é da Insider, é a Tech T-Shirt, e ela tem um tecido altamente tecnológico. Por exemplo, eu estou amassando aqui, puxando o tecido, para ver se ela amassa, se fica amarrotado, você vai ver que essa malha, ela não amarrota, tá vendo? Soltei, tá tudo normal, tá tudo tranquilo. E nós também vivemos num país tropical, é muito quente, né? Eu, por exemplo, suo demais, ainda mais nessa região aqui, as axilas, eu suo bastante. E essa camiseta aqui, ela tem uma tecnologia que facilita a eliminação dos vapores do suor. Por exemplo, eu suo e acabo não ficando todo molhado, diferentemente do que acontece com a maioria dos tecidos tradicionais. E para você conhecer essa camiseta que eu estou utilizando e mais produtos da Insider, eu deixei um link na descrição desse vídeo. Você vai clicar, você vai ter acesso ao catálogo dos produtos da Insider. E para te ajudar a realizar aí a sua compra, a Insider separou um cupom de desconto de 12% em qualquer compra que você realizar lá no site da Insider. Vai lá, todas as informações estão na descrição desse conteúdo. Vamos lá, vamos entender o que nos espera o ano de 2024, segundo o Banco Mundial. Essa matéria fresquinha que acabou de sair aqui na revista Oeste, no dia 11 de dezembro de 2023, economista do Banco Mundial diz que 2024 vai ser desafiador para o Brasil. Especialista citou a necessidade de mais competição e maior abertura para a economia global. A gente vai entender o que está por trás dessa informação e por que o Banco Mundial está projetando um ano desafiador para o Brasil. Mas não foi só o Banco Mundial, o próprio Lula, ele também falou a mesma coisa. Primeiro vamos para o Haddad, que faz parte da equipe econômica do Lula, que é o ministro da Fazenda. Essa notícia saiu aqui em outubro. Haddad diz que 2024 será ano desafiador, mas ele disse que o Brasil tem gordura na política monetária. A gente vê o Lula também dizendo a mesma coisa. Lula diz que dificilmente o governo vai cumprir a meta de zerar o rombo nas contas públicas, ou seja, a meta é chegar no final de 2024 zerando o déficit fiscal, o que não vai acontecer agora em 2023, a gente está chegando ali na casa dos 200 bilhões de reais de rombo nas contas públicas, e a equipe econômica do Lula com o Haddad está dizendo que em 2024 a meta é chegar no déficit zero, mas o próprio Lula já desmentiu, disse que dificilmente o governo vai cumprir essa meta. Então, 2024 provavelmente o governo vai precisar gastar mais do que se arrecada para manter as coisas funcionando. Bom, segundo a economista-chefe do Banco Mundial, o que surpreendeu positivamente o Brasil nesse ano de 2023 foi a questão da inflação, que ela está abaixo da meta que estava desenvolvida lá no início do ano. A gente está abaixo da casa dos 5% nesse exato momento, já teve mais de 5%, já teve 5,19%, agora está abaixo da casa dos 5%, isso é algo positivo. Só que existem ventos contrários que estão chegando no nosso país por conta da economia mundial. Por exemplo, as tensões geopolíticas, como por exemplo a guerra que está acontecendo agora Hamas, Israel, Rússia, Ucrânia, a desaceleração da economia da China é o alarme maior, né? Porque o Brasil ele depende muito da China. E a gente vai falar mais para frente sobre isso. Mas só por conta dessa dependência da China, e a China está passando por alguns problemas, isso acende um sinal de alerta aqui no nosso país também. E a economista-chefe também disse que o crescimento global menor
tende a diminuir os preços das commodities, que é algo que o Brasil é muito forte, né? É muito relevante mundialmente falando de commodities. A gente está falando de minério de ferro, está falando de soja, de alimento, de petróleo, e a diminuição desses preços também vai acabar acarretando em trazer algumas questões importantes, ainda mais o Brasil precisando de mais dinheiro, né? O Estado precisando de mais dinheiro. Isso também vai implicar na nossa economia, que, por exemplo, em 2024, segundo a economista-chefe do Banco Mundial, o nosso PIB ele vai crescer apenas 1,3%. É isso que eles estão projetando. E esse é um crescimento muito pífio aqui para um país do tamanho do Brasil, com a produção que o Brasil tem, inclusive de commodities, que é muito forte. E um crescimento de 1,3% é muito baixo. E agora vem dois principais alertas para o nosso país, que tem a ver com a maior competição, né? Segundo a economista-chefe do Banco Mundial, o Brasil ele precisa estar aberto a mais competição. E quando a gente fala de competição, a gente tem que falar da competição interna e da competição externa. Vamos para a interna primeiro. O Brasil, ao invés de abrir o país para trazer mais empresas aqui para dentro, para vender os produtos aqui dentro, né? Abrir o comércio, abrir o serviço, para trazer mais empresas aqui para dentro do nosso cenário, o Brasil está fazendo exatamente o oposto, está criando barreiras fiscais e barreiras burocráticas para essas empresas trabalharem aqui dentro do nosso país. E quando isso acontece, o preço dos produtos ele acaba subindo. E segundo a economista-chefe, existe uma previsão de aumento da inflação em 2024 também, muito por conta dessa questão de estar segurando, estar protegendo demais as empresas brasileiras, não criando um ambiente de competitividade. E quem paga a conta disso tudo é o consumidor, que quando for comprar um produto ou for pagar por um serviço, tem pouca concorrência. O que acontece? Acontece uma disparada generalizada dos preços aqui no nosso país. Por isso que isso aqui é um sinal de alerta. E a gente vê esse movimento muito claro com o programa Remessa Conforme, que é o programa que regulamenta a entrada das mercadorias internacionais aqui no nosso país. E aqui no nosso país a gente está criando regras para expelir essas empresas de entrarem aqui no nosso país, desestimulando a importação desses produtos com a ideia de proteger as empresas nacionais, o que é um grande erro segundo a economista do Banco Mundial. E isso sim contribui também para o aumento dos preços generalizados, contribui para a inflação, o aumento da inflação. Esse é o cenário do mercado interno, onde a gente está fechando o nosso mercado interno. E o mercado externo, segundo a economista, o Brasil deveria estar negociando com mais países, negociando melhor com a União Europeia, negociando melhor com o Mercosul também, mas isso não está acontecendo. O Brasil tem quase que uma dependência da China, ou seja, o maior parceiro comercial do Brasil disparado é a China. E a China está passando por um momento extremamente complicado nesse momento. Se a China parar de importar os nossos produtos, parar de comprar os nossos produtos, parar de comprar as nossas commodities, o que vai acontecer? A gente vai passar por sérios problemas. Olha só essa matéria que também saiu aqui na Revista Oeste, que mostra que a dívida pública da China aproxima-se dos 150% do PIB e preocupa mercados. O que está acontecendo? A China ela está extremamente alavancada. Ela tem emitido dívidas para crescer e aqui no Brasil está acontecendo exatamente o mesmo movimento. Esse governo está emitindo, está fazendo mais dívidas, está se alavancando com o subterfúgio de estamos em crescimento. Então o Brasil também está se alavancando, está seguindo por o mesmo caminho de aumentar a sua dívida pública. Lá na China, por exemplo, está acontecendo esse movimento e também está tendo uma crise no mercado imobiliário, com a Evergrande, que basicamente monopoliza o mercado imobiliário lá da China, tendo uma dívida bilionária. E esse mercado que já está mexendo com a economia da China, o momento que a China parar de comprar os nossos produtos, a gente vai começar a passar por sérios problemas. E o grande exemplo dessa crise imobiliária na China é que eles não estão construindo, eles pararam a construção e eles não estão utilizando mais o quê? Aço. E eles importavam muito aço do Brasil. Agora eles estão diminuindo essa importação, estão comprando menos aço do Brasil, eles produzem muito aço e eles têm estoque muito grande de aço ou do minério de ferro, né, de uma maneira geral, da commodity. E o que está acontecendo? Agora eles estão vendendo esse produto para o mundo inteiro. E o preço do minério está despencando no mundo inteiro, afetando diretamente aqui as empresas nacionais, as nossas empresas que produzem o minério de ferro. E esse é o retrato que o Banco Mundial tem pintado para a gente. Ah, Josué, mas
que isso interfere aqui na nossa vida, no nosso dia a dia? Se o PIB ele cresce pouco, o país ele tem menos recursos também para investir. E a gente também pode esperar uma alta na inflação em 2024, porque se o governo ele vai fazer dívida e ele não tem como arcar com essa dívida, não tem como pagar essa dívida, o governo ele vai emitir moeda, desvalorizando a nossa moeda, desvalorizando o real. Desvalorizando o real, o que acontece? Aumento generalizado dos preços, criando sim aqui um ambiente de inflação no nosso país. Bom, eu já trouxe algumas informações aqui nesse conteúdo. Você sabe muito bem que o nosso conteúdo ele não termina quando o vídeo acaba. A gente dá prosseguimento aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa aqui a sua mensagem, eu quero saber de você. Como é que está a sua situação, a situação financeira da sua família, da sua cidade? É importante. A gente sempre gosta de pegar o termômetro da nossa galera que acompanha os nossos conteúdos aqui. Então vai lá, deixa a sua mensagem. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like e se inscreve aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo bate-papo.